Evangelho de João, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 11. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, para que conceda a vida eterna a todos os que me deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu peço por eles, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os por amor do teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. O capítulo 17 do Evangelho de João traz o que normalmente a gente considera como a oração sacerdotal de Jesus. E essa oração, esse trecho que nós acabamos de ler, a primeira parte do capítulo 17, traz na realidade a oração de Jesus de forma dupla. Primeiro ele ora por ele mesmo e depois ele também ora por aqueles que ele identifica como os que o Pai lhe deu. E o pedido de Jesus em relação a ele mesmo é muito interessante, porque nós começamos a entender como é a compreensão do próprio Jesus a respeito do seu ministério, daquilo que ele deveria fazer e de como ele estava obedecendo aquilo que o Pai queria que ele fizesse. Ele diz: glorifica o teu Filho. E quando Jesus pede a Deus, glorifica ao teu Filho, ele não pede luzes brilhantes, ele não pede que ele seja considerado melhor ou mais importante do que os outros, porque o que ele está pedindo aqui, quando ele diz glorifica ao teu Filho, tem a ver com a compreensão que se tinha na época do significado do que é glória. Glória no mundo antigo é a reputação pública e o reconhecimento de status. O que Jesus está aqui reivindicando é que a sua honra seja confirmada pelo Pai diante de um mundo que está próximo de envergonhá-lo na cruz. Veja, o pedido de Jesus nesse momento é como se ele estivesse dizendo: a cruz é a tentativa do mundo para impor vergonha a ele, Jesus. E então, o que ele pede é que Deus confirme a sua glória, ou seja, que Deus, por meio da ressurreição, que vai acontecer depois, dê a resposta confirmando que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro Messias. E Jesus diz o seguinte no versículo 2 e 3, ele diz que ele recebeu do Pai a autoridade para dar a vida eterna. Isso tem um significado muito claro naquela cultura da época. Ele está dizendo que agora ele, Jesus, é o verdadeiro mediador entre Deus e o ser humano. O acesso a Deus, naquilo que Jesus está dizendo aqui, significa que só por meio dele as pessoas podem ter acesso a Deus. É exatamente a mesma expressão que nós vamos encontrar no próprio Jesus, quando ele diz
que ninguém pode ir até o Pai senão por meio dele. Ele se coloca como o mediador, e o acesso a Deus só é possível por meio da lealdade a Jesus. E ele diz que Deus deu autoridade a ele para dar a vida eterna. A vida eterna aqui precisa ser entendida como uma vida sustentada por Deus, livre daquilo que é a normalidade em todas as sociedades. Você já prestou atenção para ver como é que é a vida das pessoas? Em qualquer época, em qualquer sociedade, em qualquer lugar, elas são marcadas, a vida das pessoas é marcada por escassez e por vergonha diante de um sistema em que alguns são melhores que os outros. Quando Jesus diz, o Senhor me deu a autoridade para dar a vida eterna para as pessoas, ele está dizendo, essa vida vai ser livre da escassez e livre do sistema de vergonha humano. A vida eterna concedida por Jesus e que revela quem é o Pai, o Deus verdadeiro, é a vida que nessa afirmação de Jesus é um tipo de afronta, principalmente aos representantes da religião da sua época. Sabe por quê? Porque eles, fariseus, saduceus, os sacerdotes, todos aqueles envolvidos com a religião oficial, eles entendiam que eles é que tinham o monopólio do conhecimento de Deus. Mas o que Jesus está dizendo aqui é, quem não recebe a ele, Jesus, uma pessoa e não um sistema de regras, não pode conhecer o verdadeiro Deus. O que Jesus está deixando claro é que há uma distância muito grande entre o reino de Deus que ele anuncia e a maneira da instituição religiosa da época dizer que as pessoas podem conhecer a Deus. E sabe de uma coisa? A igreja na sua trajetória acabou repetindo o mesmo erro da religião judaica. O cristianismo como instituição acabou transformando a fé numa porção de dogmas, numa porção de ideias, e aí fica aquela história, nós somos mais cristãos do que os outros, porque o nosso dogma, a nossa teologia, a nossa forma de compreender é melhor do que a do outro, e aí fica essa discussão de quem é mais crente, de quem é menos crente, e essa é uma tendência que o cristianismo como instituição acabou trazendo, repetindo exatamente aquilo que a religião judaica fazia. Mas aqui Jesus define a salvação não como uma compreensão de dogmas, mas como uma relação de intimidade. Conhecer a Deus não é saber a teologia certa a respeito de Deus. Até porque, se a gente for discutir, vai aparecer um monte de ideias boas a respeito de Deus. Mas conhecer a Deus não é saber a teologia a respeito dele. Pelo contrário, conhecer a Deus é sentir o gosto da vida divina aqui e agora. Em outras palavras, a eternidade, aquela vida eterna que Jesus acabou de dizer que ele é o único que é capaz de dar, a eternidade é feita de momentos de intensidade, aqueles momentos em que nós dizemos, isso é tão bom, mas tão bom, que não devia acabar nunca. Essa é a qualidade de vida que Jesus oferece e que ele chama de vida eterna. E aí Jesus continua a sua oração e diz o seguinte para Deus, eu completei a obra. Ou seja, Jesus está dizendo para o Pai, eu fiz a minha parte, eu completei aquilo que eu vim fazer. A obra de Jesus está consumada e é essa obra de Jesus que liberta o ser humano da culpa. Mas tem uma coisa que a gente normalmente não presta atenção. Quando Jesus diz que ele terminou a sua obra, ele não libertou o homem só da sua culpa, ele também libertou o homem do seu esforço religioso. Ou seja, não há mais nada a acrescentar, não há nada que você possa fazer e nem nada que você deixe de fazer
que possa melhorar ou piorar aquilo que Jesus fez por você na cruz. A salvação não é uma escada que a gente vai subindo, mas uma obra que Jesus completou e que nos entrega de maneira gratuita. Sabe quem é que cobra? A religião. Sabe o que Jesus faz? Sabe o que o Evangelho faz? Entrega a obra pronta. Percebeu onde está a distância entre Evangelho e religião? A religiosidade, não importa se é a judaica, não importa se é a tradição religiosa de hoje em dia, ela está constantemente cobrando as pessoas que vivam de maneira correta, que sejam honestas, que façam tudo direito, que sejam um exemplo, sem perceber que com isso, mais do que fazer das pessoas que conhecem a Jesus ter uma vida de intimidade com Deus, fazem isso como uma forma de cobrança, e ainda diz o seguinte: olha, você tem que viver da maneira mais correta possível, para que você dê um bom testemunho para os de fora. Pega até o texto de Paulo lá para dizer isso, né? E isso se transforma não em uma vida de intimidade, mas uma vida de cobrança para que você faça proselitismo. Olha como a gente vive correto, seja como nós, venha ser um de nós. Não é isso que Jesus falou que era para fazer. Ele chama e ele afirma com todas as letras que aquilo que tinha que ser feito, ele fez. E nós recebemos como um presente, nós recebemos como uma dádiva. A qualidade de vida que Jesus oferece é essa que eu disse: isso é tão bom que não deveria acabar jamais. E aí então nós vamos entender que enquanto a religião cobra, o Evangelho entrega tudo pronto. Mas Jesus diz assim: eu manifestei o teu nome, ainda na oração dele, falando a respeito dele, falando com Deus em relação à própria pessoa. Ele diz: eu manifestei o teu nome. E o nome, para hoje em dia, o nome é quase que desimportante. Todo mundo tem um apelido, né? Tem o pessoal que vai lá para as redes sociais e cria um nome fictício para que a gente fique conhecido, não é assim? Está aí a quantidade imensa de blogs e de coisas do tipo, né? E o sujeito, você nem sabe o nome dele, porque ele tem um título que ele deu para ele mesmo. Na época de Jesus, o nome representava a essência e o poder da pessoa. E Jesus dá o seu nome aos discípulos, a ponto daqueles que depois vão conhecer a igreja no seu início de carreira, vão dizer: aqueles do caminho, o caminho que Jesus tinha ensinado. O nome de Jesus passa a ser algo que os seus seguidores carregam. E o nome, ao dar o seu nome aos discípulos, Jesus faz com que todos os seus seguidores sejam inseridos na linhagem da família de Deus. Os que creem são de Deus, e o Pai os deu a Jesus, é o que ele afirma aqui. O que identifica quem é de Jesus, quem é de Deus, é que eles obedecem a palavra. Não a palavra da lei, porque daí voltaria a ser religião, mas a palavra de Jesus, que já fez tudo o que tinha que ter feito, e agora você recebe como uma dádiva. E aí então Jesus, no versículo 7 e 8, diz: tudo o que me deste vem de ti. Os que creem reconhecem a Deus em Jesus, no Filho. E Jesus não revela a si mesmo, ele revela o Pai. O próprio Jesus diz isso: quem vê a mim, vê ao Pai. E aí então finalmente Jesus vai começar a fazer a parte da oração que não é mais por ele, mas pelos seus discípulos. Versículo 9 ele diz assim: não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. E não significa aqui que Deus odeia o mundo, pelo contrário. Você conhece o versículo mais conhecido da Bíblia, é o versículo de João 3,16, que diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus não odeia o mundo, mas aqui nesse texto, significa nesse momento estratégico que Jesus está focado em preparar os seus discípulos, os seus seguidores,
para que eles, que vão ter uma vida hostil e refratária à sua mensagem no meio do mundo, para que eles continuem firmes, para que eles continuem no caminho ensinado pelo próprio Jesus. Eu sei que o mundo depois vai ser entendido como campo de missão, mas agora a oração de Jesus é pela igreja que vai levar essa mensagem. Ou seja, sem a preservação da igreja, o mundo também não teria nenhuma chance. E finalmente, o último versículo, nós vamos encontrar Jesus fazendo a seguinte afirmação: Pai Santo, protege-os por causa do teu nome. A oração de Jesus pela igreja é que Deus a proteja. A proteção de Deus é marcada por sua coerência com o significado do seu próprio nome. Você se lembra muito bem lá no Antigo Testamento, quando Deus revela o seu nome a Moisés diante da sarça ardente, ele diz: vá lá e diga que o Eu Sou enviou você. Aquele nome, o Eu Sou, do Antigo Testamento, na época de Jesus é entendido como o nome de Deus, a ponto de nem sequer se pronunciar o nome, para não falar o nome de Deus em vão. Mas Jesus vem e revela esse Deus. E aquele nome que era Eu Sou, agora é o Deus conosco. É o significado do nome do próprio Jesus. É o Deus conosco, o Deus que caminha conosco. É o Deus que Jesus pede para que Ele proteja por amor do seu nome. Ou seja, aquele que vai caminhar com o seu povo. E o pedido final de Jesus é que eles sejam um, assim como nós somos um. Não é uma homogeneização das pessoas, mas uma solidariedade na comunidade que crê. Em um mundo como era o da época, e não é diferente hoje em dia, mundo hostil, a sobrevivência do grupo daqueles que seguem a Jesus depende dessa unidade interna. Ou seja, eles devem ter, e Paulo fala isso em um texto, um só coração e uma só mente, funcionando de forma coesa contra as pressões externas. Não como uniformidade, mas como a harmonia de uma orquestra. Quem já teve a oportunidade de assistir uma orquestra tocando, já deve ter percebido isso. Você tem instrumentos dos mais diversos, instrumento de corda, instrumento de percussão, instrumento pequeno, grande, e quando tudo funciona junto, você escuta aquela harmonia espetacular de uma música bonita e bem tocada. É isso que Jesus está pedindo para a sua igreja, que eles sejam um, como Ele e o Pai são um. E aqui talvez tenhamos a maior dificuldade das igrejas hoje em dia. A igreja hoje em dia peca quando você fala em relação à unidade. Há igrejas e há pessoas nas igrejas que não estão interessadas em unidade, estão interessadas em poder, em mandar, em ter poder de decisão. Há igrejas que não estão tão interessadas em poder, mas acham que são a única dona da verdade. Ninguém é tão bom quanto nós. O mundo não seria o mesmo se nós não estivéssemos aqui. Isso para mim tem um nome, isso chama-se híbris, que é a expressão usada por um teólogo alemão para dizer qual foi o primeiro pecado do ser humano. Lembra quando você teve aula na escola dominical, muito tempo atrás, e você aprendeu que o primeiro pecado do homem foi desobedecer a Deus dentro do jardim do Éden? Não foi esse não. Não foi, tem um antes da desobediência de Adão e Eva. Eles quiseram ser iguais a Deus. Eu não quero ser o que Deus fez para que eu seja um ser humano na sua totalidade. Eu quero ser mais do que isso. Isso tem uma expressão na teologia, híbris, querer ser igual a Deus. E aqui há muita igreja que se coloca exatamente nessa posição, e por isso não há nenhum tipo de mandamento de Jesus mais quebrado, mais desobedecido do que esse que ele fala nesse texto. Que vocês sejam
um. Se você não consegue nem dentro da mesma comunidade, porque um fica brigando com o outro por coisas absolutamente desnecessárias e desimportantes, imagina quando você vai falar da comunidade de todos os que creem, dessa, de outras e até fora da igreja. Como que você vai encontrar essa unidade? A unidade do Pai e do Filho é que deve motivar a unidade dos que creem. As divisões e a discriminação com outros que também creem é um contrassenso, algo que absolutamente desagrada a Deus. Quando nós olhamos para esse texto em que Jesus ora por Ele mesmo e ora também pela sua igreja, vemos dimensões diferentes. Primeiro, somos lembrados que a igreja é uma família alternativa. Nós fomos colocados nela. Nós não merecemos nada, mas nós fomos aceitos por Deus. Em um mundo como o nosso, individualista, Jesus ora por nossa unidade como comunidade de fé. Somos também lembrados que a obra de salvação já está completa. Você não pode fazer nada para melhorar e nem para piorar. Você não vai contribuir, você vai simplesmente receber como algo dado por Deus, como uma dádiva, algo que é presente, que vem de Deus. E finalmente esse texto também nos convida a ver a fé como uma experiência prazerosa. Conhecer a Deus é provar, não importa em qual situação, a doçura de uma vida que vale a pena ser vivida de maneira eterna. Isso é vida eterna. Isso é o que Ele prometeu àqueles que o seguem. É isso que nós devemos buscar. Que Deus possa nos abençoar. Amém.